Félix pergunta. Muito bem, aqui dentro do quadro Direitos e Deveres. Estamos falando aí do perigo, né, da questão que envolve atletas menores de 18 anos, muitos casos de assédios às vezes, e os cuidados que devem ser tomados. Doutor José Marcos. Então, tema, continuando, né? Crianças menores de 18 anos, assim, a gente tem esportes, como a gente tem um skate aí que tem a fadinha com 12, 13 anos, que hoje é uma celebridade, é internacional, mas assim, a grande maioria dos atletas, até os 14, 15, 16 anos, eles estão sob os cuidados dos pais. Então, qual a primeira questão? Primeira coisa, você vai levar ele para um esporte, a primeira questão é buscar saber se a instituição que você está levando, ela é regular. Procure informações com outras pessoas que já praticam, que estão naquela instituição. Procure informações se ela está regular com relação à prefeitura, corpo de bombeiro, se tem federação, confederação. Depois é analisar a questão dos professores, aqueles que estão responsáveis, né? E em alguns casos você pode inclusive pedir o nome do professor, saber se ele está ligado à federação, se ele está regular, se ele é um professor de educação física, dependendo da situação. Em alguns casos não é necessário. Hoje no Brasil a legislação permite, né, que em algumas artes marciais você tenha o profissional, mas o profissional de artes marciais ele tem que ser graduado, ele tem que ser filiado, ele tem que ter curso de primeiros socorros, né? Ele tem que ser um profissional que esteja envolvido com aquela área, né? E tem que estar regular. Você pode fazer uma busca também junto na justiça, né, no Tribunal de Justiça, sobre a questão da vida pregressa dessa pessoa, né, também da instituição, né? São questões fundamentais. E outra, os pais não devem deixar os filhos sem acompanhamento com profissionais que estejam praticando esporte. Existem esportes, inclusive, por exemplo, esporte de contato, como o jiu-jitsu. É um esporte que não tem como você treinar, praticar, ensinar sem ter contato. Então, é importante que, na maioria das vezes, que você tenha observação. É menina, o ideal é que ela faça treino com meninas, né? Não que isso impeça alguns problemas, mas já facilita para você ter um acompanhamento. Professor de jiu-jitsu para meninas deveria ser mulher, né? Claro que a gente também tem algumas complicações, mas isso não é regra. Mas você tem que observar como que a academia comporta com isso, né? Alguns outros esportes, como natação, você tem que estar na piscina com a criança, então tem que ter um contato. Então é importante sempre que os pais acompanhem. Tem um outro detalhe importante, que é quando os pais vão passar, isso acontece muito no futebol, meninos de 9, 8, 10, 11 anos hoje, alguns olheiros, né, pedem procuração aos pais para já representar essas crianças. Isso é extremamente importante, que a família não assine nenhum documento sem ter a orientação de um advogado. É extremamente importante que veja isso. Até porque a carreira esportiva de um atleta é muito complicada, né, nesse período de 8, 9, 10 anos. E aí a gente tem hoje a situação de atletas menores saindo do país. Muitos atletas que poderiam estar no Brasil estão saindo com promessas, né? E para viajar, para sair do Brasil, já tem outras questões que envolvem. Exatamente. Professor Zé Roberto vai mandar sua mensagem de texto aqui. Estamos no ar ao vivo agora com o quadro Direitos e Deveres. Aqui na Atitude FM, gente que se liga na gente, né? O professor Zé Roberto vai mandar mensagem de texto e de áudio aí no programa. E o Jorge Caburê tá mantendo contato aí. Fala aí, Jorge. Bom dia, Tomar Félix. Estou na Atitude, minha rádio Atitude Esporte. Tomar, meu amigo Pedro, do pó do chão aqui, da mercearia do Quilão, ele perdeu toda a chave ali perto do bairro Shell, ele indo para o centro da cidade de moto. Ele perdeu toda a chave. Por favor, quem achou aí, liga para mim, 9894-2261. 9894-2261. É a chave toda, tá? Da mercearia e da casa dele. Legal, tá dado o recado então. Um abraço para o Jorge Caburê. Tomara que essa chave ou chaves, né, possam ser encontradas. Tá legal? Então tá bom. Olha, hoje em esportes
já que estamos falando de desporto aqui, que envolve esportes, depois do meio-dia, vamos falar aqui sobre torneio interno da Academia Movement, de levantamento de peso, de supino, também sobre a Taça Verão, olha aqui, ó, Taça Verão, tá aqui 2025, com lançamento hoje. Daqui a pouco eu vou falar onde vai ser esse lançamento, você pode participar da Taça Verão, né? E provavelmente aqui com a transmissão aqui da Atitude FM, vai cobrir com certeza, né? E com a previsão de transmissão dos jogos da semifinal e também da finalíssima da competição. Eu conversei ontem com o vereador Jonathan Maravilha, que está apoiando, com o Ademir Bento da organização, o Rossi, o Rodrigo, pessoal da organização da Taça Verão de Futebol Amador, aqui de Linhares, lançamento hoje, daqui a pouco, mais informações para você. E a programação de verão, principalmente ali concentrada no Pontal do Ipiranga. Pois é, aqui quadro Direitos e Deveres, o assunto é direito desportivo. Falando sobre contrato, né? Muito cuidado na hora de assinar, né? Muito cuidado na hora de assinar, né? Então, Altemar, tanto procurações para que alguém represente o atleta menor ou mesmo o atleta adulto como contrato, eles geram direitos e obrigações. Uhum. Lembrando que quando se trata de menor, nós temos uma legislação pátria que protege muito a criança. Então nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que deve ser observado. Temos que observar, nesses casos, em trâmites nacionais, né, interestaduais, nacionais e internacionais, diferentes regras para que crianças possam viajar. Né, daí vem questão de passaporte, uma série de situações que precisam ser observadas nesse aspecto. Nos contratos e nas procurações, é importante que haja, por parte daqueles que estão assinando o contrato ou concedendo uma procuração, ciência do teor completo do documento. Muitas vezes são documentos extensos, detalhados, que têm termos jurídicos, né, que na maioria das vezes foge ao entendimento comum. Então, é importante que haja, nesses casos, uma orientação jurídica, para que muitas vezes você acabe não caindo em algumas armadilhas, como já aconteceu em alguns casos. Todos se lembram que nós tivemos um problema no passado aí, com menores dentro do Rio de Janeiro, no Clube Grande, no Flamengo, em que menores foram expostos a risco, teve morte, né? E isso tudo vai do momento em que você assina e passa o direito, né, daquele clube administrar a vida do seu atleta, do seu filho, né? Então, o contrato, principalmente, é extremamente importante que ele tenha claro quais são as obrigações do clube. Isso tem que ficar muito claro. E qual é a estrutura que o clube vai oferecer. Se for para sair do Brasil e for para outro país, a questão se torna um pouco mais complexa, porque a gente passa a trabalhar, inclusive, com algumas regulamentações internacionais. Então, é extremamente importante que esteja claro que a pessoa que vai assinar, porque quando é menor quem assina são os pais, né, tenha pleno conhecimento de todas as cláusulas do contrato. Não assine contrato ou procuração sem saber o que está escrito. Legal, agora são 11h56, aqui quadro Direitos e Deveres, apoio Paulos Esportes, tudo para o atleta, tudo para o esporte, material esportivo em geral, tudo para o seu verão agora, viu, meu amigo? Para você vôlei, futevôlei, beach tênis, tudo que tem aí para o verão, você encontra na Paulos Esportes Academia Movimento, a maior academia de Linhares em cima da linha verde, com 3 andares, anunciando o Toninho Motos atrás do campo do Vasquinho, compra, ou melhor, ofertas em peças e acessórios, leve, traz um trabalho maravilhoso, Toninho Motos, não se esqueça, tá bom? E Motol Veículos, a Super Prêmio, populares do Trevo do BNH, Mipel, Missagem, Lanternagem e Pintura, aqui pertinho da Atitude, o Beto Missagem cuida dos mínimos detalhes, né, dessa lanternagem de pintura do seu carro, vale acima de tudo o seu carro, tá bom? Tô olhando na agenda aqui, hein, nessa sexta-feira, no
quadro legal, música ao vivo com Zé Elias. Rapaz, Zé Elias, Serestão do Zé Elias. Zé Elias é filho de Elias Wagner. Então ele mudou o nome artístico de Elias Filho para Zé Elias. Na mesma sexta-feira, Zé Elias vai tocar no Pontal do Ipiranga à noite. Cantar e tocar, hein? Grande Zé Elias, conosco ao vivo, nessa sexta-feira, imperdível. Doutor Josemar Pegoretti. E aí, agora vamos falar de dinheiro, vamos falar de grana aqui. Como conseguir recursos e patrocínios por parte dos atletas? Altemar, se você me permite só complementar sobre a questão de contrato, é bem rápido. Um contrato, né, com um clube, dependendo da situação que ocorra, depois ele pode gerar uma ação trabalhista, pode gerar uma ação civil, pode gerar uma ação criminal. Então é uma questão que, na maioria das vezes, aquele que assina o contrato, o clube ele tem uma assessoria jurídica. Aquele que assina o contrato muitas vezes não tem. E isso pode gerar um problema muito grande depois para quem assinou. Então é importante ter esse cuidado. Com relação a recursos, Altemar, os esportes olímpicos, né, os jovens a partir dos 12 anos, eles têm alguns benefícios já praticamente automáticos. Aqueles que participam dos jogos escolares, dos jogos da juventude, aqueles que se destacam nos campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, eles já podem pleitear bolsas atletas nos municípios que têm, como por exemplo Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Soretama, Aracruz. Ele já pode pleitear esses valores a partir da publicação dos editais. Tem também os editais do governo do estado, né, praticamente em todos os estados do Brasil nós temos esse benefício. Além do Bolsa Atleta, nós temos também programas de pagamento de passagens aéreas e tem também o Bolsa Atleta Federal. Né? Então, quem pratica esporte olímpico já está mais ou menos nesse caminho. Agora, tem que se destacar. Os esportes não olímpicos, né, é importante o quê? Que desde a criança demonstrou que ela tem uma habilidade para determinado esporte e se destaque, que os pais façam um currículo muito bem detalhado de todas as competições, de todos os resultados, de cada temporada, que tenha um planejamento das competições, né, que são importantes, que registre isso em um álbum fotográfico, né, para que ele possa fazer o book desse atleta e a partir daí, ele tanto nos editais que permitem esporte não olímpico participar, como também ele pleitear junto a empresas. Isso. Inclusive o Instituto Enzo Pegoretti está aí para ajudar nesse sentido, para você que tem menores aí com um potencial, né, Josemar? Ali no bairro Interlagos, com um galpão lá, super especial para isso. Bem, inclusive o atleta olímpico numa Olimpíada, quando ele ganha uma medalha, né, principalmente a de ouro, ele tem um valor que ele recebe, né, 200, 300 mil às vezes, e depois ele fica, parece que 4 meses recebendo um valor, um salário, não sei, que o mantém ali, como é que... Então, parece que é bom esse negócio, né? Quando se conquista a medalha, então, né? O Brasil, ele tem, diferentemente de outros países, ele tem um bônus financeiro para o atleta olímpico muito grande. Inclusive, o bônus financeiro com o atleta olímpico, comparado com os americanos, é bem menor. Só que o americano ele tem uma diferença, ele tem uma estrutura durante os 4 anos. Então, o atleta que ele chega ao pódio olímpico, né, bronze, prata e ouro, a cada edição da Olimpíada é estipulado pelo governo federal um valor. Em média vai 150 para bronze, 250 para prata, 350 para ouro. E aí ele passa a fazer parte do programa Bolsa Atleta Pódio. Então, dependendo da classificação, para o próximo ciclo olímpico durante 4 anos, ele vai passar a ter uma bolsa, né, que ela é renovada a cada ano, mas ele tem para o ciclo olímpico todo, que varia em torno de 12.500 a 25 mil reais, dependendo do ano. Legal. Então, tá bom, tá explicado aqui. Bom, daqui a pouco, fica atento aí, você que está nos ouvindo, tá ligado aqui no nosso Instagram, Atitude FM Linhares ao vivo, né? Estamos aqui no nosso Instagram. O que são tribunais desportivos, né? Que são, e como fica essa assessoria aí, como é que funciona, confederações, associações, federações, institutos
pais, atletas, técnicos, por aí vai. Então, para você ficar ligado. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar sua mensagem de texto ou áudio para o Zap 99903.200, tá bom? E fica antenado aí para você ficar bem informado, bem orientado. Daqui a pouco